Dando continuidade, boa tarde a todas as pessoas. Começamos com a energia lá em cima. Dando, então, continuidade às discussões do período vespertino, convidamos, então, todas as pessoas aqui presentes para prestigiar as seguintes exposições de trabalhos desenvolvidos nas unidades educativas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, que estão expostas no hall de entrada deste auditório. Os trabalhos, né? O primeiro é intitulado Artigo 20 anos da Lei 10.639, 2003, o que a produção científica revela sobre as relações étnico-raciais na educação infantil, da professora Lucilene Moraes Agostinho. O segundo trabalho é a trajetória de Antonieta de Barros para aprender História na EJA. O estágio supervisionário de História da UFSC, na EJA, no Centro 3, Florianópolis, 2024. Professoras Joana Vieira Borges e Silviana Deluc. Terceiro trabalho é a educação das relações étnico-raciais no percurso da política de avaliação de contexto. A avaliação de contexto é no FPAEI, DEI, Secretaria Municipal de Ensino de Florianópolis. Professoras Heloísa dos Santos Simon, Bárbara Luiza Rodrigues e Eduarda Souza Gáudio. Também tem o Fuxicos da Avó Adélia, a estudante Adélia e professora Regina Helena. E, por último, representatividade negra. O protagonismo racial no filme Space Jam, Um Novo Legado. Escola Básica Municipal, José Jacinto Cardoso, professoras Morgana Zardo e Caroline Ferreira. Dito isso, né, parabenizamos também esses trabalhos e reforçamos, então, que vocês prestigiem eles lá no hall de entrada deste auditório. Agora, chamamos as professoras Débora Cardoso e Raquel Castro para mediar esta mesa tão importante que traz conceitos como interseccionalidade, decolonialidade e antirracismos. A primeira partilha é Educação Física Interseccional na Educação Infantil. NEIM Nossa Senhora Aparecida. Professora Lígia Antunes de Siqueira. Pode vir. A segunda partilha é o projeto artístico Cobra Grande. NEIM, professora Otília Cruz. Professoras Ana Luísa da Luz e Priscila Anversa. A partilha número 3 é Pessoas negras que contribuíram para a libertação dos escravizados e com a luta antirracista no Brasil. EBM Maria Conceição Nunes, professora Cláudia, Denise e Renata. E a partilha... Boa tarde, eu sou a professora Débora. Boa tarde, eu sou a professora Débora.
Sou uma professora, sou uma mulher negra, vou fazer 25 anos na rede, agora estou atuando na Ilha Continente com a educação infantil. Eu estou bem feliz de estar participando do seminário. E esse ano eu entrei no grupo, né, de estudos e pesquisas americanas, que está sendo bem importante. É uma troca muito grande entre todas que participam, né? E é muito interessante. Quem tiver oportunidade, vale muito a pena. Já falei? Eu estou com a camiseta preta do grupo, é porque eu estou um pouco nervosa, é a primeira vez. Do grupo de estudos e uma calça jeans. E fiz uma trança nagô, especialmente para hoje. Boa tarde. Boa tarde, eu sou a Raquel. Tenho 1,67 m, sou uma mulher negra, cabelo crespo nos ombros. Estou usando pulseira, colar e brinco dourados. Tênis preto, calça preta e também estou com a camiseta do grupo de estudos. Sou supervisora da rede há 19 anos. Fiz parte esse ano do grupo. Estou muito feliz de ter participado e muito feliz com a tarde. Então, vamos começar? Então, a gente vai começar com a partilha do NEM Nossa Senhora Aparecida, com a professora de Educação Física Lígia Antunes de Siqueira, que vai trazer para a gente com o título Educação Física Interseccional na Educação Infantil. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu sou a professora Lígia, do NEM Nossa Senhora Aparecida. Sou professora de Educação Física. Sou uma mulher branca, magra, de cabelos curtos. Estou com um colar vermelho e preto, um brinco vermelho. E estou com uma camiseta vermelha escrito Marighella Vive. Então, eu vou começar a minha partilha. Primeiro, gostaria de saudar esse espaço, é um espaço bem importante de discussão e de reflexão sobre a nossa prática docente. E eu pensei como objetivo, conversando com a Raquel, que é a minha supervisora lá no NEM, que tem incentivado todas as professoras a trabalhar com a ERER. A gente tem aplicado bastante a ERER lá no nosso NEM. E aí eu pensei em discutir como que a gente vem trabalhando a ERER e a interseccionalidade, e eu já falo um pouco mais sobre o que é esse conceito. Então, a primeira coisa é que no nosso PPP, nosso projeto político-pedagógico, a gente já tem a ERER como um dos pilares, né? Então, a gente tem 5 pilares, e eu gostaria de destacar o segundo pilar, que é promover práticas de igualdade racial, igualdade de gênero e de respeito à diversidade. Então, é uma prática que a gente já vem tendo e que a gente vem discutindo bastante para conseguir aplicar tanto a ERER quanto as discussões sobre gênero no nosso NEM. Além disso, né, eu gostaria de destacar alguns pontos que devem ser levados em consideração, né? Então, pensando na ERER, né, lá no nosso PPP, a gente tem que as paredes do NEM devem ter representatividade negras e indígenas da mesma forma que as brancas. A gente também tem que ter disponível bonecas brancas, bonecas pretas, bonecas indígenas. A literatura na sala também tem que ter representatividade negra e indígena. E uma coisa muito importante que já foi falada aqui pela professora Geruse, né, é que nós, na educação infantil, a gente tem um cuidado muito próximo com as crianças e a gente tem essa prática de arrumar as crianças. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, tanto com os meninos quanto as meninas, na hora de trocar, na hora de cuidar, na hora de arrumar. Então, mesmo os meninos que tiverem o cabelo bem raspado, também tem que ter um cuidado. Eles também merecem ser cuidados, penteados. As meninas brancas e as meninas negras têm que ser cuidadas da mesma forma. Se, como até a Geruse colocou, se por algum motivo a profissional não souber como arrumar o cabelo de uma criança afro, de uma menina que tem um cabelo afro, ela pode perguntar para a família para aprender como fazer. Então, todas as crianças têm que ser respeitadas da mesma forma. Falando sobre a educação especial, né, a gente também tem que, mesmo que nas unidades de educação a gente tenha as PAEs, que são as professoras específicas da educação especial, todas as crianças são de todas as profissionais, e não da PAE apenas, né?
E, assim como qualquer criança, as crianças com deficiência, elas não incomodam, elas não atrapalham, elas, como as demais, interferem no espaço, nas relações e no cotidiano do NEEM. Então, elas precisam ser consideradas no planejamento e nas propostas, né? Então, agora que eu falei um pouco, né, do PPP, vou trazer um pouco mais específico do que é o objetivo da partilha que nós pensamos aqui para esse seminário, né? Então, é apresentar como que a gente aborda a interseccionalidade nas propostas de educação física, né? E aí eu vou trazer um pouco de alguns conceitos que orientam a prática docente e alguns exemplos da prática. Então, pensando aqui, né, no plano anual, nós entendemos que só é possível educar de forma interseccional. Está falhando, né? Só é possível educar de forma interseccional. Ou seja, a gente precisa considerar na nossa relação com as crianças, com as famílias, com as outras profissionais, as categorias de raça, classe, gênero, sexualidade, geração e deficiência. Principalmente porque, a partir disso, a gente consegue sensibilizar e conscientizar as crianças sobre a diversidade das identidades e o respeito às diferenças. Na educação infantil, de 0 a 6 anos, as crianças estão no momento da vida onde a curiosidade está muito aflorada, onde elas estão com vontade de aprender, e a gente precisa aproveitar isso, né? Elas estão em um momento de intensificação da construção da sua identidade e da percepção das diferenças em relação a si mesma e aos demais sujeitos com os quais elas se relacionam. E aí, pensando especificamente em alguns conceitos, tem um conceito que eu acho muito importante, que é a Fulvia Rosenberg. Já em 1976, num texto que chama Educação para Quem?, ela coloca como a nossa sociedade ela é pensada, centrada nas pessoas adultas, né? Ela usa esse conceito de adultocentrismo, sociedade adultocêntrica, onde as pessoas adultas, por serem completas, elas ensinam as crianças que estão em desenvolvimento e, portanto, incompletas. E aí, numa sociedade adultocêntrica, esse ensino acaba sendo de forma unilateral. A pessoa adulta ensinando a criança. Só a pessoa adulta sabe aquilo que é melhor para a criança. E acaba desconsiderando aquilo que os estudos da criança, os estudos da infância, que é uma área interdisciplinar, que vem trazer a questão da desconstrução desse adultocentrismo, porque entende que as crianças são ativas socialmente, elas produzem culturas. Então, o Manuel Sarmento é um dos pensadores dessa área dos estudos da infância, que vem criticar o adultocentrismo e vem nos dizer: a gente ensina as crianças, sim, é nosso dever enquanto pessoas adultas, mas a gente também aprende muito com elas. No processo de socialização, as crianças não são passivas, elas também, de forma dupla, né, elas também nos ensinam, elas também são ativas na sociedade. E aí, eu gostaria de falar um pouco do que seria a interseccionalidade, né? Esse nome, interseccionalidade, foi pensado por essa feminista negra estadunidense, que se chama Kimberly Crenshaw, que ela vai discutir de como as pessoas são atravessadas de diferentes formas. É um conceito que é muito discutido por diversas pesquisadoras feministas, né? Aqui no Brasil, especificamente, na mesma época que a Kimberly Crenshaw estava discutindo sobre esse conceito, a gente tem a Lélia Gonzalez com o texto Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, que discutia já como as mulheres negras sofrem com racismo e com sexismo, então falando desses atravessamentos. Então, é um conceito bastante discutido por outras pessoas também. E aí a Kimberly Crenshaw ela coloca que a interseccionalidade é a forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas das mulheres, raças, etnias, classes e outras. Então, as pessoas que estão sentadas aqui, as pessoas que estão sentadas aí, e as crianças são atravessadas de diferentes formas. Enquanto uma pessoa branca, eu tenho que reconhecer que o privilégio da branquitude me traz algumas questões que eu preciso enfrentar, enxergar e desconstruir. Ao mesmo tempo, uma mulher, eu enfrento algumas violências que os homens não enfrentam. Então, cada um de nós tem diferentes...
cada um de nós tem diferentes atravessamentos que a gente precisa considerar para se conhecer e para se relacionar com as outras pessoas também. E aí, eu gosto bastante desse texto da Nilma Lino Gomes, que ela traz que, na infância, as crianças também são impactadas por esses atravessamentos, e por a gente viver numa sociedade racista, as crianças podem reproduzir o racismo, as crianças podem sofrer o racismo. Porque a infância ela não é neutra e ela não está blindada dos preconceitos sociais. Assim como os brinquedos e as brincadeiras não são inocentes, né? Eles regulam as crianças e apontam o papel social que devem desempenhar. Então, eu trouxe algumas fotos, né, de algumas coisas que eu venho pensando, porque eu li esse texto da professora Vera Gomes, onde foi feita uma pesquisa numa instituição de educação infantil, observando a forma como as pessoas, ela chama de educadoras, aqui a gente chama de profissionais, né, que atuavam nessa instituição de educação infantil, se relacionavam com as crianças. E aí, nessa observação, né, foi possível identificar que, enquanto os meninos estavam escorregando no escorregador nos momentos de parque, inventando formas diferentes, descendo de ponta cabeça, eles não eram advertidos. Mas, quando eram as meninas, chamava a atenção e falava, olha, é sentada que se escorrega. Da mesma forma, quando as meninas estavam balançando alto, elas eram, no balanço, brincando, elas eram advertidas, olha, tu pode se machucar. Enquanto eram os meninos se balançando alto, isso não chamava atenção. Então, esse reforço de que os meninos estavam tendo, de se desafiar, de ultrapassar os seus limites, as meninas estavam sendo repreendidas. E aí as crianças vão distinguindo e interiorizando o que culturalmente se espera das meninas e dos meninos. Então, os meninos estão sendo incentivados a se desafiar e as meninas não. Então, a gente precisa, nas nossas relações, pensar bastante na forma como a gente interage com as crianças. E aí, muito tocada por esse texto, né, eu, nos momentos de parque, quando eu estou com as crianças, eu sempre incentivo que elas criem formas diferentes de escorregar. A gente tem aquela foto que é uma rampa que a gente tem no nosso parque, e eu gosto muito de brincar lá com as crianças. Da mesma forma que a gente também tem que pensar na materialidade que a gente traz, né? Então, essas outras duas fotos seguintes mostram um momento de chegada das crianças, é o grupo 6, onde a gente pensou em acolher as crianças com brincadeiras de boneca, casinha, e os meninos se sentiram à vontade para poder brincar de uma brincadeira que, no estereótipo, é vista como feminina, como de meninas, né? E, além da gente pensar na materialidade, a gente também precisa pensar nas histórias que a gente traz. Como estava lá, um dos pilares do nosso PPP é pensar nessa representatividade. Então, será que a gente só conta história com personagens brancas para as crianças, ou será que a gente desconstrói e amplia essa representação, né? E eu só consigo estar percebendo todas essas coisas porque lá no NEM a gente organiza a educação física de uma forma que eu consigo ficar o período todo com as crianças. E aí eu consigo acompanhar todos os momentos, a chegada, a alimentação, o descanso. E aí pode passar que dá para ver mais ou menos como é que a gente organiza a educação física. Então, quando eu estou numa semana com o grupo 2 de manhã, à tarde eu estou com o grupo 6. Na semana seguinte, a gente inverte, para que eu possa também atender as crianças que vêm só de manhã ou só de tarde, né? E aí eu vou partir um pouco para os exemplos da prática docente, né? Justamente por eu ficar o tempo todo com as crianças, eu consigo perceber algumas coisas que antes eu não conseguia, né? Então, a minha relação com as crianças melhorou, a docência compartilhada com as demais profissionais também melhorou, e a relação com as famílias. E aí, no grupo 5, né, foi possível perceber que tinha algumas crianças que estavam fazendo um comentário porque tinha alguns meninos com cabelo comprido. E, pelo fato dos meninos terem cabelo comprido, começaram a falar, olha, cabelo de menina, você é uma menina. E eu percebi que tinha uma criança em específico que estava ficando muito chateada com isso. Então, ao identificar isso, a gente pensou numa proposta com mulheres de cabelo curto e homens de cabelo comprido, numa diversidade de corpos, né, para que a gente tenha várias representações diferentes, e as crianças puderam observar, né, se identificar e falar, nossa, essa aqui parece comigo, essa aqui parece com a outra criança. E, para ampliar e desconstruir os estereótipos, né,
eu trouxe um livro que se chama O Pequeno Sereio, que já desconstrói, né, porque a gente sempre fala de sereias mulheres, né? Então, o Pequeno Sereio é um menino com cabelo comprido, bem lindo, maravilhoso, que canta super bem. Na história, ele tinha vergonha de cantar, e os amigos vão ajudar ele a superar esse desafio, né? Então, pensar naquilo que a gente traz para ir desconstruindo os estereótipos, né? E aí, eu trouxe também uma outra proposta, que eu gosto de trabalhar muito com música e dança na educação física, né? E, com o Grupo 6, eu fiz uma proposta trabalhando com dança, onde as crianças puderam, além de aprender os fatores de movimento da dança, a gente se observou e foi identificando que cada criança é de um jeito, o tom de pele de cada um é diferente, os tons de cabelo. Então, a gente fez uma roda de conversa, a gente observou, né, brincou com as músicas, e depois a gente pôde fazer... Pode passar o slide. A gente brincou com as questões de dança, e depois a gente fez um autorretrato onde cada criança foi escolhendo o tom de pele, a cor do lápis do tom de pele que mais parecia, e o tom da lã que mais parecia com o seu cabelo, né? Então, a gente trabalhou com a ERER também, pensando nessa diversidade das crianças. E, nas propostas de educação física, eu gosto muito, como eu falei, de trazer música, de ampliar. Então, quando eu estou nos momentos de parque, eu coloco música. Quando eu estou nos outros momentos das propostas específicas de educação física, eu trago música. E aí tem uma proposta, que vai ter até um vídeo para a gente ver bem curtinho, com o Grupo 2, onde a proposta era brincar... Pode passar, por favor. Era brincar num espaço de hall... Que era... Então, a proposta que estava mostrando anteriormente era a proposta do Grupo 2, era no hall entre o Grupo 2 e o Grupo 3, porque era um dia de chuva, e as crianças ainda estavam aprendendo a caminhar, e aí, bem no início do semestre, as crianças, algumas já caminhavam, outras não, e a proposta era subir uma escadinha e pular no colchão. E aí, uma criança de 1 ano ressignificou essa proposta, pegou as almofadas que era para andar por cima, pegou os pinos de boliche e deu um show. E aí que a gente percebe como é que as crianças, desde pequenas, já produzem culturas, né? E aí, continuando nessa proposta de músicas, né, aqui é uma proposta com o Grupo 6, onde era trabalhar com diferentes ritmos musicais e diferentes movimentos de acordo com o ritmo da música. E aí eu fui trazendo diferentes ritmos e pensei em trazer um grupo indígena que chama Bros MC, que é um grupo de rap, para a gente desconstruir também que, mais para frente, eu vou mostrar o trabalho que eu fiz com a cultura indígena mais tradicional, mas que as pessoas indígenas também têm outros tipos, também têm algumas outras coisas na sociedade como nós, como qualquer pessoa aqui mais contemporânea. E essa música em específico de rap, as crianças se envolveram bastante. Dá para perceber no vídeo, tanto os meninos quanto as meninas dançando. A gente grita e ninguém nos ouve. Aprendi a sua língua, não indígena. Essa é para você, ó. Então, foi uma proposta bem interessante que a gente trouxe com as crianças. Então, além de trabalhar a cultura indígena de forma mais tradicional, como nessa proposta aqui do Outubro Musicado, né, que eu trouxe 3 tipos de instrumentos para as crianças escutarem e 2 músicas relacionadas a crianças para elas poderem ver outros contextos de crianças também, né? Pode passar, por favor. Então, as crianças observaram as imagens, a gente escutou as músicas, tentou acompanhar com os chocalhos, né? Então, eu acho que, para a educação física, a proposta com música enriquece bastante, né? E
além da gente escutar essas músicas, eu ensinei para as crianças uma brincadeira, que é a brincadeira da galinha, onde eles aprenderam a cantar em outra língua, que é do povo Cambeba, que é da região do norte do Brasil, né? Pode passar, por favor. Quero ver bem alto. Atauare, tauare, toe, atauare, tauare, toe. Atauare, tauare, toe, atauare, tauare, toe. Será que a gente consegue com a música? Vamos pôr? Se mamaca. Vou fazer mais rápido essa parte, depois eu vou ensinar a segunda. Vamos lá? Se mamaca. Aí, essas duas brincadeiras, então, foram duas brincadeiras com música, porque a gente tem o projeto do Outubro Musicado, onde, na educação física, nós trabalhamos com diversas brincadeiras com música, seja cantando, seja dançando. E aí, nessas duas, foi interessante que as crianças estavam falando, uma na língua do povo Cambeba, da região norte, e da região norte do Brasil, e outra falando na língua Swahili, que é da Tanzânia, que é um outro país, e aí a gente aprendeu o que significa, fazer os movimentos, olhou no globo terrestre onde fica a Tanzânia, né? Então, fizemos essa discussão. Então, eu acho que é super possível da gente trabalhar. Eu trabalhei o ano todo com coisas relacionadas à ERER de forma interseccional. Então, eu acho que isso é super possível da gente fazer nas nossas propostas. E para encerrar, né, eu trouxe essa frase do Paulo Freire, que não há educação sem amor, e eu acho que a Bell Hooks ela complementa, né, que não pode haver amor sem justiça. Nós, enquanto educadoras, a gente precisa ter uma educação que ensine as crianças de forma crítica, para que elas tenham pensamento crítico, para que elas possam intervir na sociedade e desconstruir as desigualdades, para a gente poder avançar enquanto coletivo. Obrigada pela atenção. Então, vamos continuar com essa maravilha, né? Esses encontros e essas partilhas tão ricas. E agora, em Otília Cruz, as professoras Ana Luísa e Priscila. Boa tarde. Meu nome é Ana, sou professora do Otília Cruz, professora de artes cênicas. Estamos há 2 anos desenvolvendo, a gente participou do projeto piloto que ensaiou as áreas da educação infantil, e a Priscila, professora de artes visuais, deu artes cênicas, e também tínhamos, até o meio do ano, música também. O projeto que a gente vai apresentar hoje foi desenvolvido ano passado, com o professor Edmar de música, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente. Bom, ano passado a gente organizou o nosso trabalho em um projeto coletivo, né, onde as áreas atuam juntas, as áreas das artes. Né? Ai, desculpa, meu nome é Ana, sou uma mulher branca, estou com cabelo preso, usando um óculos de armação preta, estou com uma jaqueta preta, uma calça azul escura e um tênis preto. Desculpem, falta do hábito. A gente trabalha com um projeto, né, no NEM, atuando com as crianças do 1 ao grupo 6. E no segundo semestre do ano passado, a gente fez a opção de trabalhar o projeto Cobra Grande, que é um projeto que a gente tinha como objetivo trabalhar mitologias indígenas. Né? A gente queria trabalhar dentro da perspectiva indígena. Vou aproveitar para já me apresentar também. Então, eu sou a Priscila, sou professora de artes visuais. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo pelo ombro, uso um óculos escuro, camiseta branca, colete, calça jeans e um sapato marrom. Obrigada. Bom, nesse projeto, então, a gente queria trabalhar a temática indígena e buscamos um ponto, né, um norte.
E daí começamos a pensar o que poderia unir as linguagens das artes visuais, das artes cênicas e da música. E daí resolvemos trabalhar com a ideia da cobra, né? A cobra como um elemento muito presente nas mitologias, não só indígenas, mas africanas, orientais, asiáticas, judaico, cristã. Estão me ouvindo? E daí a cobra é um elemento a mitologia da origem do mundo para muitas culturas, né? Então a gente queria partir desse lugar. Então começamos a fazer uma pesquisa para diferentes povos brasileiros indígenas, né? Como é que a cobra era representada, quais eram as narrativas sobre a cobra. E daí começamos a criar desafios pedagógicos mesmo para a gente, né? O primeiro deles foi que buscamos trabalhar somente, dando preferência, melhor falando, a intelectuais, teóricos e artistas que fossem indígenas. Então, toda a nossa base de pesquisa foi tentando, sempre que possível, usar somente artistas, sobretudo, né, indígenas, como referências. Outra coisa que a gente se colocou como desafio também foi evitar ao máximo o uso de materiais que não fossem orgânicos, assim, que não fossem de matéria primária, né? Então, plástico zero, coisas do tipo. Então, a gente foi tentando que, ao longo do projeto, a gente sempre usasse madeira, vocês vão ver ali nas ações, né, as tintas naturais, enfim. E não foi fácil, foi difícil, várias vezes fracassamos nesse nosso objetivo, mas acho que a intenção de tentar priorizar isso é necessário, né? Enfim, daí o nosso grande objetivo, né, era que outras narrativas também fizessem parte do repertório das crianças e trazer artistas outros que estão fora desse consumo midiático que elas têm dado no dia a dia pelas famílias e muitas vezes também por nós, professores, né? Então, trazer uma gama de artistas que estão fora desse lugar, desse consumo comum, né? E ampliar, sim, o horizonte estético, as perspectivas de fruição estética mesmo delas, né? Bom, a gente organiza o nosso projeto lá no NEIM em ações artísticas. Cada mês é uma ação que todas as crianças do NEIM vão participar, desde o grupo 1, dos bebês, até o grupo 6. E todas participam da mesma ação, sendo que para cada uma há um planejamento, né, para cada idade, para cada grupo, há um planejamento pensando na especificidade de cada etapa de desenvolvimento, né? Deu algum problema? Consegue botar aí em cima? Tirar da gente essa... Bom, então, daí a primeira ação, a gente trabalhou o mito da cobra canoa, que é um mito para o povo, que é a origem do mundo para o povo tucano, né? E daí nós pesquisamos o mito e resolvemos que a gente iria apresentar para as crianças uma espécie de teatro de sombras. E daí as silhuetas foram feitas a partir de obras de artistas indígenas também, né? Uma delas foi a Dayara Tucano, a gente pegou as obras dela e transformou em silhuetas. Então, todas as imagens tal, são muito... tendo referência à obra de alguns artistas, né? Daí o Ed, professor de música, fazia toda a sonoplastia ao vivo com instrumentos indígenas e também ele fez algumas pesquisas, principalmente do canto guarani, enfim. E ele cantava e tocava, né, ao vivo. As crianças viam essa apresentação que não era muito numa narrativa muito didática no sentido de história de início, meio e fim, mas era muito mais poética, de imagens, de cantos, de poemas. E depois de elas assistirem, elas iam para os bastidores, para elas mesmas experimentarem como é que aquilo apareceu lá, né? Então, elas manipulavam esse silhuetas, essas imagens que vocês estão vendo. Elas iam para os bastidores ver como é que aquilo acontecia, né? E acho que esse é um vídeo, né? Mas não precisa botar. E daí, para os bebês, a gente resolveu
não manter a convenção do palco-plateia, né, que parecia não fazer muito sentido ainda para os bebês do G1, G2. E daí a gente fez uma cabana onde eles assistiam essa apresentação, que passava em volta deles. Eles ficavam sentadinhos nesses tapetes, tal, e daí tinham essa cabana, que as imagens iam passando, as músicas a gente ia cantando lá fora, e os bebês também, depois, em vez de eles saírem da cabana, a gente levou as silhuetas para dentro dela para que eles pudessem brincar com a materialidade da ação, né? Aí, na ação 2, que a gente chamou de Serpenteando, a gente queria trabalhar com grafismo indígena. E daí a gente também tem uma preocupação de sempre estar criando imagens poéticas mesmo nas ações, né? Então a gente daí aí é o nosso um fracasso do projeto, né? A gente pegou uma música que não era indígena, que tinha uma frase que criava a imagem poética que a gente queria dar no projeto, que é: a água nasce e corre, vai serpenteando por entre a mata verde, saciando a sede. A gente queria criar essa imagem poética do rio como uma grande cobra que corta a floresta. E a gente queria que as crianças tivessem essa imagem com elas, né? Então a gente usou essa música como uma referência. E daí a gente retirava as crianças da sala, e aqui a gente não trabalhava com grupos, a gente pegava duas crianças do grupo 4, duas crianças do grupo 5, duas crianças do grupo 6, por exemplo, misturávamos as idades, né? E o Ed levava elas para esse primeiro momento da ação, onde ele ensinava música, e com esses instrumentos indígenas, eles tocavam, cantavam, para depois, em coro, a gente ia caminhando até a parte da frente do NEIM, que era onde a ação, de fato, estava montada, né? Para eles, enfim, para ter a sequência, né? E chegando lá, eles encontravam esse grafismo na parede, que é cobra, né? A gente fez uma pesquisa de como, para diferentes povos indígenas do Brasil, a cobra é representada no grafismo. Então, a gente encontrou caminho de cobra, cobra para o povo tucano, para os mudurucuns, para diferentes, né, gaviões, e a gente fez uma espécie de desenho para eles, né, de diferentes grafismos, e apresentamos para eles. E daí, nesse momento, a gente estava falando sobre a música que eles tinham acabado de cantar e aprender, e mostrando uma imagem, segundo o fracasso do projeto, a imagem de um fotógrafo que não é indígena, Araquém Alcântara, né, que é um fotógrafo catarinense. A gente tentou uma foto aérea de algum fotógrafo indígena, tentamos conversar com alguns, assim, mas a gente não conseguia uma que passasse essa imagem da cobra como a gente queria, né? Então a gente optou manter a foto do Araquém Alcântara mesmo, né? E daí aí eles viam a imagem, a gente conversava sobre o que eles estavam vendo naquela imagem, e eles viam esse grafismo na parede, né? A partir daí, eles também tinham essas imagens de diferentes grafismos de diferentes povos, e recebiam um pedaço de de carvão. E daí, a gente brincava de desenhar no chão do NEIM com esse carvão. Eles podiam fazer o que eles estavam vendo, eles podiam criar novos caminhos, né, novas possibilidades de desenho, né? E daí, depois de eles criarem isso, a gente perguntava como é que a gente pode pintar com isso de uma forma que não seja... Não vamos comprar a tinta, né? Então, a gente fazia as tintas com açafrão, orucum, usamos barro também, né? E daí as crianças, elas usavam em cuias, que eram, na verdade, cocos, né? Elas iam macerando as coisas, fazendo suas tintas, e daí depois pintavam os próprios grafismos criados por elas ou não, né? Com essas tintas. Agora pode passar bem rápido. Com os bebês, a gente botou um pano de algodão grande no chão, desenhamos uma cobra, e eles brincavam com beterraba, com materiais que eles pudessem colocar na boca também, né? E as marcas deles, os vestígios no pano, era o que a gente usaria depois, né, para fazer um grande painel, né? A gente também construiu de argila as crianças maiores construíram para as crianças menores panelas de barro, para eles brincarem, né, durante essa ação também. Aí o pano já estava bem pintadinho.
Aqui a gente tem a terceira ação, que chamamos de cobra-madeira. Bom, a gente partiu do princípio de pensar um espaço e organizar esse espaço para que as crianças pudessem experimentar algo muito parecido com a infância brincante indígena, que é uma ideia de um brincar mais autônomo, em que a criança vai ter a capacidade de decidir o que fazer sem um tempo pré-determinado, né? Pensando outras habilidades da própria infância, diferente das habilidades do adulto. Então, para essa ação, a gente propôs construir uma instalação brincante, que foi partindo do princípio de construir com eles uma grande cobra de madeira. Então, eles chegavam nesse espaço instalativo e tinha essas obras, que é do coletivo Macu, que é um coletivo de artistas do Acre, Uniquim, e todas essas imagens têm, em algum momento, uma cobra. Então, eles chegavam e tinham essas obras para compor esse local, né? E os pedaços de madeira com um furo e sisal, a corda que a gente usou, para que eles entendessem que o papel deles ali era manipular aqueles pedaços de madeira, e, em algum momento, entender que o furo, né, que o fio estava ali para ser experimentado como uma possibilidade de manualidade, né, de artesanato, de fazer algo com aqueles materiais. Então, eles foram, aos pouquinhos, construindo essa grande cobra, né, colocando cada pedaço de madeira dentro do sisal, e foi formando, então, uma cobra de 9 metros, 10 metros, que podia ser arrastada, né? Depois ela ficou bem pesada, mas a gente levou ela para outro espaço, para esse espaço aqui, que estava, inclusive, com a composição dos trabalhos feitos na ação anterior como moldura, e o pano também feito pelos bebês, né? E a gente colocou o trecho da música, e a cobra ficava ali nesse espaço para que elas pudessem manipular. Então, a hora ela estava ali dormindo, enrolada, depois ela esticava, eles brincavam bastante de percorrer a cobra com os pés, né? Usar como um desafio ali no equilíbrio e tudo mais. Então, essa foi a ação cobra-madeira. A quarta, chamamos de comer com as mãos. A premissa aqui seria experimentar uma rotina de alimentação muito próxima do que seria o ritual de alimentação indígena. Então, a gente construiu um fogão de barro, e, com esse fogão, tinha alguns passos, né, que a contação de história, a questão comunitária de se alimentar em respeito à natureza, pensar como que se faz isso sem poluir, né, em respeito à natureza também, aonde que se coloca o fogo, como que se acende fogo na floresta. Então, cada grupo que ia lá via isso acontecer, né, a criação do fogo, né, a manipulação do fogo, e, em seguida, junto disso, um processo de contação da história da cobra de fogo, né, do boitatá, nesse momento em que a comida estava sendo cozida. E também tinha essa parte de uma célula musical que o professor de música propôs e que eles aprendiam a fazer assim durante esse momento. Posterior, então, eles experimentavam, né, a comida, que era milho cozido, para os grupos maiores, né, das crianças pequenas e bem pequenas, e bebês foi creme de milho. Então, essa era uma proposta onde tinha também, né, uma ideia de pensar algo mais demorado, de pensar a estrutura, né, de se alimentar da rotina de uma outra forma, em um outro espaço, de uma forma, de fato, coletiva, né? E aí também preservando a ideia inicial de utilizar elementos primários, as cuias de madeira, né, que também foram usadas como instrumento e depois também vão ser posteriormente transformadas numa outra cobra. Né? Bebês, todo mundo se derrete.
a quinta e última ação a gente chamou de Cobra d'Água, Boiúna Sucuruju. Então, ela foi a partir da ideia da cobra d'água, que habita, né, grandes cidades ribeirinhas, o fundo, e é uma grande embarcação. Então, teve um momento de contação dessa história. Daí tinha um barco, né, a gente fez isso de forma coletiva, também com a música Boiúna, que é do Boi Caprichoso de Parintins. Posterior a essa contação, eles modelavam com argila, com barro, barcos, o barco, né, a cobra, muitas vezes a cobra canoa apareceu, e a própria boiúna. Depois eles eram encaminhados para esse local, que foi uma instalação que nós criamos na caixa de areia. A gente escavou o chão, fez um rio, colocou água. Então, foi em dezembro, isso, do ano passado. Estava bem gostoso. E eles podiam, então, experimentar essa prática, né, de pensar, de fato, a cobra da água, o rio, né, e encerrando o projeto com a ideia da cobra, com o próprio desenho do rio como uma grande cobra, com a boiúna, que é aquela cobra de cocos ali. Então, eles manipulavam ela, colocavam ela no rio. Enfim, foi uma grande festa ali, né, uma brincadeira com água, bem divertida. Assim, teve também algumas vezes que a boiúna estava se aproximando, daí tocava o berrante, né, e daí eles ficavam com medo, enfim, porque era por conta da história que a gente estava propondo para eles, né. E é isso. Apresenta? Então, né, quantas possibilidades, quanta riqueza, né, de material do que é produzido com as crianças pequenas, bebês, lá do início do G1, né, quanta coisa maravilhosa. Basta a gente querer, né? Quantas histórias estão sendo contadas diferentes, né? E por falar história, a gente está escutando histórias contadas do outro lado, né? Do outro lado da mesa. Então, agora, a gente também vai compartilhar, né, com as meninas, as professoras da escola Maria Conceição Nunes, as professoras auxiliares Cláudia e Renata, com o trabalho Pessoas Negras que contribuíram para a libertação dos escravizados e com a luta antirracista no Brasil. Obrigada. Boa tarde, eu peço licença para chegar. Eu sou a Renata, uma mulher negra, com cabelo crespo, um pouco para baixo da orelha, ele está metade preso e metade solto. Eu uso um óculos, estou com uma blusa, acredito que ela é amarela, com uma calça jeans e um tênis branco. Então, boa tarde. Todas as pessoas presentes. Eu sou Cláudia, professora de História. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto. Estou com uma blusa azul escura e uma calça azul marinho e uma bota marrom. E é isso. Vou passar a palavra. O tema do nosso trabalho é um relato de experiência com as atividades que a gente desenvolveu, a gente ainda está desenvolvendo, que ela não foi finalizada ainda. O tema é Pessoas Negras que contribuíram para a libertação dos escravizados e com a luta antirracista no Brasil. As imagens que vocês veem aqui são do trabalho final e elas foram produzida pelos estudantes do 6º ao 9º ano. Aí, então, elas foram atividades interdisciplinares, e a base dela foi a matriz curricular para a educação das relações étnico-raciais na educação básica aqui da Prefeitura de Florianópolis. Quando a gente pensou nessa atividade, a gente pensou em, inicialmente, denunciar a farsa do 13 de maio de 1888. E aí, como que a gente iria fazer isso, né?
Pensando nessa proposta inicial, a gente também pensou em proporcionar aos estudantes uma aprendizagem crítica, o letramento digital e também instigá-los a pesquisar sobre a história do Brasil, que muitas vezes foi contada refletindo o sistema racista e excludente, bem como eu já falei, denunciar a farsa do 13 de maio de 1888. Também nós levamos eles a entender que o processo abolicionista no Brasil foi construído por diversos sujeitos negros que lutaram pelo fim da escravidão e por igualdade de direitos, sendo que o próprio texto da Lei Áurea ele foi redigido inicialmente por André Rebouças. E também a gente levou eles a perceber que a construção do racismo nos séculos 19 e 20, ele se deu com o objetivo de continuar segregando e marginalizando as pessoas negras, fazendo a luta antirracista necessária até os dias atuais. Os objetivos dessas atividades interdisciplinares que nós propusemos eram conhecer as revoltas que ocorreram antes de 13 de maio de 1888, pesquisar sobre pessoas negras que contribuíram para a libertação das pessoas escravizadas e pelo antirracismo no Brasil, criar materiais visuais utilizando software ou o aplicativo Canva para compor a exposição Pessoas Negras que contribuíram para a libertação dos escravizados e com a luta antirracista no Brasil. E também assistir a filmes que retratam o período da escravidão e pós-abolição no Brasil. Nas aulas que eu entrei substituir o professor ausente, eu sou professora auxiliar de ensino fundamental, foram realizadas rodas de conversas, e inicialmente, essas rodas aí tiveram questionamentos sobre o que eles conheciam sobre a farsa de 13 de maio de 1888. A maioria ela não sabia muito. 1, 2 ou 3 estudantes que falavam algo sobre isso. E aí, a partir disso, nós estudamos sobre a revolta de Carrancas, que aconteceu no dia 13 de maio também, só que do ano de 1833. E ela já vinha trazendo grande impacto assim na sociedade, na luta pela libertação das pessoas escravizadas. E aí, 13 de maio de 1888 foi uma apropriação, na verdade, né, de quem estava ali no comando ali da regência naquela época. E aí, depois disso, nós debatemos sobre a canção 14 de maio, do cantor Lazo Matumbi, que ela retrata uma pessoa após o dia 13 de maio de 1888. Se realmente se houve essa suposta libertação das pessoas escravizadas no dia 13 de maio de 1888, um dia após o que aconteceu com elas. E aí isso também levou eles a refletir sobre a dívida histórica com as pessoas negras aqui no Brasil. Também a gente viu sobre o Lazo Matumbi, de que lugar que ele veio, que agora ele é um cantor solo, mas ele partiu de um grupo, e o que esse grupo também contribuiu lá para a realidade da Bahia. A música é um reggae, e aí depois houve uma escrita onde que eles relatavam a compreensão deles sobre o que foi estudado até essa canção do 14 de maio. Também teve momentos de leituras coletivas, em que as turmas foram divididas em grupos, e cada grupo leu um texto que foram retirados do site Guia Negro, do portal GL10, das páginas do Instagram Poderes Pretos e Anistia Brasil. Após essa leitura, eles compartilharam com a turma ali a compreensão deles de cada texto. Como eram vários textos, foi interessante isso, dividir, e eles
compartilhar o entendimento sobre, para que os outros também tivessem acesso aos outros textos. Nos 9º anos, também foi realizada a leitura do texto Os Africanos que Povoaram o Brasil e as Suas Contribuições, que foi retirado de um livro emprestado lá da biblioteca da escola mesmo, Origens Africanas do Brasil Contemporâneo, de Kabengele Munanga. A partir daí, eles viram quais foram os povos que chegaram primeiro aqui ao Brasil, o que comprovava isso, né, que foram esses povos, e o que comprovava é o estudo da língua, né, que vem como uma resistência mesmo, a partir disso que eles conseguiram constatar. E também eles viram por qual rota que eles chegaram, aí foi possível entrar lá na geografia também. Quando a gente estuda ali os textos das páginas do Instagram, foi possível trabalhar a análise de gráficos, né? E nas aulas de história com a professora Cláudia. Então, bom, o currículo do 8º ano, né, prevê esse estudo, já está dentro do currículo do estudo dessas revoltas anteriores ao 13 de maio. Felizmente, o nosso livro didático já está bem melhor, né? A gente escolheu com carinho o livro didático na última escolha, então ele já traz mais esses conteúdos. Então, eu já vinha trabalhando um pouco com esses temas. E aí, quando a Renata trouxe essa música 13 de maio, no dia 13 de maio, né, porque eu fui falar em aula também desse dia. Foi no dia... não, sim, mas foi no dia, na data, em ocasião, na época lá em maio, né? Isso, no mês de maio. Que aí a música 14 de maio, sim. E aí eu comentei com os estudantes e eles me contaram, olha, a professora Renata trouxe esse material. E, a partir de então, a gente começou a dialogar, né, desde lá de maio, para pensar nessa proposta dos estudantes fazerem, né, os outros anos que a Renata trabalha, ela também trabalhou esse tema, mas a produção de cartazes ela ficou bem concentrada assim nos 8º anos, porque a gente estava dialogando. Então, aí eu procurei ampliar, trabalhar com esse tema do protagonismo negro, né? A gente trabalhou também revolta dos malês, né? Revolução haitiana já no momento anterior. E, a partir de setembro, então, a gente focou esse estudo da luta abolicionista, né? Começou com a vinda do professor Daniel, que é colega da história, né? O professor Daniel é doutor em sociologia e traz esse tema então do futebol e do racismo, né? Que é um tema que os estudantes se interessam, e foi bem legal a vinda dele na escola. A gente pôde contar também com o apoio dos professores Kainan de geografia, Fábio de inglês, a Maria Clara de português. E eu esqueci de colocar ali também a Joana, de geografia, que também cederam aulas e levaram também turmas do 9º ano também para assistir a fala do professor Daniel. E aí a gente pôde produzir, os estudantes produziram, né, relatos de situações de racismo que eles viveram no dia a dia, e ampliar esse estudo das personalidades negras que lutaram, né, vendo trechos do filme Dr. Gama, que, inclusive, foi a Nailze que me indicou pela primeira vez esse filme. É um filme excelente, muito bom, para tratar essa questão do protagonismo negro, não só na formação de quilombos e de revoltas, mas também atuando dentro do sistema, como é o caso do Luiz Gama, que é advogado, ou o caso do André Rebouças, um engenheiro, né, que é da alta elite imperial. Então, foi interessante para os estudantes. Depois a gente vai falar mais isso nos resultados, né? Já estou me antecipando aí. Mas deles se sentirem representados, né? Já que eu já comecei a falar, e se perceberem ali naquelas figuras, né? Que não eram só as figuras, não que formar quilombos e fazer revoltas não seja interessante, mas eles se viam também dentro daquelas figuras que também estavam na elite imperial, que também estavam compondo aquele cenário que
que era branco, né? Mas eles estavam ocupando aquele espaço com muita luta, certamente, né? Mas também estavam ali. Então, a gente também trabalhou a imigração europeia nesse sentido, né? Quando foi trabalhado esse tema, foi trabalhado nesse sentido de que foi uma tentativa de branqueamento do país. A gente estuda história, tem isso por muito evidente, que foi um projeto mesmo de país, trazer as pessoas da Europa, imigrantes alemães, italianos, para branquear o país, né? Tem um livro, Onda Negra, Medo Branco, que os representantes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo eles falam isso declaradamente, provavelmente de outras assembleias aqui de Santa Catarina também, mas esse foi o livro que eu li. Então, é um projeto declarado de branquear o país, um projeto racista, e é bem nesse momento também que a gente tem a Lei de Terras de 1850, né, que é uma lei que legaliza as grandes propriedades do Brasil e ela torna ilegais os simples roçados. É evidente, né, eu não quero dizer essa palavra, eu já ia falar claro, mas a gente está tentando não falar. Objetivo o texto da lei para dizer isso, né? Que aquelas pessoas que têm os simples roçados ali, que muitas vezes eram egressas da escravidão, não podem mais ter as suas terras, que essas terras vão ser destinadas, então, para esses imigrantes europeus que são brancos, os territórios indígenas e das pessoas que já viviam aqui, né? Então, a gente trabalhou o texto do Tal Golim, Os Cotistas Desagradecidos, que é um texto que eu gosto muito, ele é um texto com jargão acadêmico e tal, então foi feita uma tradução desse texto, né? No quadro foi explicado, foram vistas todas as palavras difíceis que são faladas nesse texto, para que a gente possa entender, né, um pouquinho de como foi a construção do país. A partir disso, eu pesquisei um monte também, né? Aprendi muito com a Renata e queria falar da importância do trabalho dela, que não é a primeira vez que ela faz esse trabalho de trazer as personalidades negras, de imprimir esses cartazes e colocar na escola, que já é o 3º ano, né, que a gente trabalha junta, e ela está sempre fazendo esse movimento e de como isso é importante, né, para a gente ter essa visibilidade. E eu, que sou professora de história, também nunca fui uma pessoa muito assim focada no sujeito histórico. Em geral, assim, eu sempre trouxe mais as questões estruturais da história e tal, e cada vez mais eu estou aprendendo como é importante para os estudantes se sentirem representados ali e verem o papel dos sujeitos históricos também. Então, aprendi muito. E aí, retomando as leituras que eles fizeram, nós partimos para a realização do trabalho final, que era a criação de um cartaz. A gente deixou eles livres para escolher, né? E não poderia ser necessariamente só um cartaz, poderia ser também a criação de um vídeo, mas até agora não chegou nenhum vídeo para nós. Vamos ver se até o final de novembro chega. E aí foi proposto que os cartazes fossem criados utilizando a plataforma, o aplicativo ou o software do Canva. Eu pedi lá uma liberação que tem, não sei se vocês sabem, mas os professores eles têm direito a isso no Canva. Pedi para liberar lá e aí a plataforma oferece as ferramentas lá que são pagas, a gente utiliza de graça. Aí eu fiz isso, criei as equipes, coloquei os estudantes lá com os e-mails deles e eles foram criando esses cartazes. Eu sabia muito pouco do Canva, né, o básico do básico. Aí eu fui aprendendo com eles mesmo. E aí nesses momentos eles ajudavam os outros estudantes que não sabiam. E nessa parte também a dificuldade de leitura e escrita ela se reflete nessa parte, porque muitos eles não sabiam nem iniciar, não conseguiam iniciar uma pesquisa. Eles sabiam que era lá no Google que procurava, mas eles não sabiam como procurar. Os recursos utilizados foram os notebooks, os celulares deles mesmo, o acesso à internet e o Canva. Aqui tem alguns
trabalhos, algumas produções deles feitas no Canvas, e tem alguns estudantes fizeram na cartolina mesmo, mas isso não quer dizer que eles não saibam utilizar o Canva, porque alguns grupos eles sabiam, mas eles queriam fazer manualmente mesmo. Então, como a Renata falou, os estudantes puderam escolher, né? A gente ampliou bastante o leque de possibilidades, a gente deu sugestões, né, de pessoas que lutaram pela abolição e depois pelo antirracismo. Então, vai desde lá do século XVII até os dias atuais, né? Que antes já da luta pela abolição também a luta quilombola, né? Então, essa luta para acabar com a escravidão. Aqui a gente tem uns exemplos, né, de trabalhos. Tem o do Naue, que ele colocou, né, a fotinha dele, criancinha ali, ele já é um adolescente agora, com o mestre Moa, quando o mestre Moa esteve no Rio Vermelho, né, junto ao grupo de capoeira Angoleiro Sim Senhor, que é um grupo que atua junto à comunidade quilombola lá, Vidal Martins também, né, que temos ali no bairro. Ali o outro cartaz da Adelina Charuteira, que foi uma personagem sobre a qual a gente não tem muito conhecimento, assim, né? Ficaram alguns vestígios da história dela, mas ela ajudava a libertar pessoas escravizadas no Maranhão. Ali tem o trabalho sobre o André Rebouças, né? Que foi o Kaique que ficou. O Kaique ficou muito encantado com a figura do. O Kaique é um estudante negro e ele ficou muito encantado com a história do André Rebouças. Assim, ele só não gostou quando ele descobriu que o André Rebouças, no começo da vida dele, ele tinha pessoas escravizadas também, porque ele era filho de uma pessoa que era conselheiro do Império, né? E era uma pessoa rica, né? Era um homem negro, mas ele era herdeiro de um português. Então, mas aí logo em seguida ele entrou na luta abolicionista e ele libertou as pessoas escravizadas, né? O pai dele, o Antônio Pereira Rebouças, ele não defendia o fim da escravidão a princípio, para eles entenderem também como era complexa a sociedade escravista, né? Que ela não era uma coisa tão fácil de se entender. Mas aí, quando ele soube que ele libertou os escravizados e começou a luta abolicionista, ele ficou mais tranquilo. Disse, então tá, tudo bem. Mas esses são exemplos. Tem alguns outros exemplos ali no começo também, né? Que de outros cartazes assim que foram sendo produzidos, que era o da Dandara, né, estava lá no começo, da Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira mulher a publicar um romance no Brasil, né, uma mulher negra, que esses dias eu assisti aqui no Sesc uma peça sobre ela também, um monólogo bem interessante. Ela era também da luta anti-escravista, né, bem forte a luta dela, assim. Então eles puderam conhecer algumas pessoas, né, Dias do Nascimento, Lélia Gonzalez. Alguns trabalhos ainda estão sendo concluídos, mas eles se sentiram, assim, deu para ver que houve um envolvimento, especialmente os estudantes negros, não apenas, mas deu para ver o brilho nos olhos deles. E sobre as dificuldades encontradas, elas são relacionadas ao espaço mesmo, o espaço da sala informatizada, que na maioria das vezes estava sendo utilizada. A sala informatizada tem um horário ali para cumprir com as turmas que o professor tem, e também não está escrito ali, mas em relação aos recursos também ao tablet, porque seria, se tivesse um tablet bom na sala de aula, ou na sala de aula não, na escola, o trabalho ali teria um outro desenvolvimento. Os notebooks que a gente utilizou é o que eu impresso da prefeitura mesmo, que ela cede para eu usar, e um outro que a sala informatizada também me emprestou. Tinham tablets lá, mas os tablets não suportavam criar um cartaz, não suportavam pesquisar, nem redigir um texto. E aí a crítica é um pouco a essa também, ao sistema, esse sistema que precisa melhorar um pouco, né? Bastante, na verdade. E acredito que é isso.
Consideramos que a proposta trouxe aprendizados não apenas para os estudantes, mas também para as professoras, e eu especialmente sinto isso, né, como eu já falei, mas que a gente precisa ainda, né, ter melhor acesso a materiais, né? Mas é um horizonte aí de uma educação decolonial, né, que a gente vem pensando assim cada vez mais. Eu gosto muito do conceito contracolonial também, que é proposto pelo Antônio Bispo dos Santos, né, que faleceu recentemente, que eu tive a oportunidade de ver ali na comunidade quilombola. E é isso, assim, eu estou muito feliz, agradeço a Renata por, né, nos proporcionar essa possibilidade de ampliar esse olhar para as pessoas negras aí que lutaram e continuam lutando. Obrigada. E também, só para concluir aqui, que essa atividade ela atingiu os estudantes, nós, professores, e também a comunidade escolar, que, a partir do momento que eles chegam e se deparam com os cartazes lá produzidos pelos estudantes, também muda ali a visão de conhecimento, o conhecimento ali que eles têm. É isso, a gente agradece pela atenção de vocês. Obrigada, meninas. Então, agora a gente passa para a próxima dupla, que é a Tami Lusa e a Celina. Vão falar sobre o grupo de estudo e pesquisa Amifricanas. Boa tarde a todas as pessoas. Eu me chamo Tami Lusa. Eu estou à esquerda do palco para quem está na plateia. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, castanho escuro, um pouco abaixo do ombro, olhos castanhos também. Estou vestindo a camiseta do grupo de estudos Amifricanas, estreando, né, a nossa camiseta. Uma calça preta e uma bota preta. Eu vou passar para a Celina, que também vai se apresentar, e aí depois a gente inicia o nosso diálogo aqui, né, Celina? Boa tarde, eu sou Celina, sou uma mulher branca, cabelo loiro, hoje estou com ele amarrado num rabo de cavalo, uso óculos de armação de ferro, estou usando a camiseta do Amifricanas preta e estou usando uma calça jeans azul claro e botas pretas. Então, falar um pouquinho assim, né, qual é o objetivo. O grupo de estudos de Herera ele já existe há algum tempo. Ele foi batizado com esse nome, Amifricanas, este ano, né? E ele também já foi apresentado no seminário do ano passado pela professora Eduarda Gáudio, que, inclusive, me cedeu aí a apresentação para a gente partir dela, né? Falar um pouquinho, né, do que é o objetivo desse grupo, né? Ele tem como objetivo pesquisar, refletir e discutir as teorias, conceitos, experiências produzidas no campo acadêmico, nos grupos sociais e também no campo da escola, né? Fazer esse diálogo entre o que se discute tanto na academia como aquilo que a gente vivencia no espaço escolar, né? Com um foco nas relações étnico-raciais e sobre a diversidade que nos caracteriza como seres históricos. Ele é uma das ações, né, do Programa Diversidade Étnico-Racial. Acho que é importante a gente sempre trazer isso. O Programa Diversidade Étnico-Racial ele foi criado em 2005. É a professora Sônia Carvalho que coordena, né, há todos esses anos. E ele passou a coordenar as atividades na rede e estabelece junto aos órgãos relações que possibilitam o encaminhamento das políticas de promoção de igualdade étnico-racial, tendo como objetivo principal o ensino dos conteúdos de história, cultura africana e afro-brasileira, e também de história e cultura indígena, né? Pensando na consolidação aí dos princípios da educação das relações étnico-raciais, né? Como é que surge, né, esse grupo de estudos? Ele foi criado a partir de discussões decorrentes do programa do Ministério da Educação, que previu o envio de uma coleção
de um material didático acerca das relações étnico-raciais. E aí esse grupo ele surge a partir da necessidade de analisar e discutir esse material paradidático, que eu agora não me recordo o nome do material, mas, e também nem cabe lembrar, porque ele era um material muito complicado. Ele tinha faltava fundamento, né? Tinha muitos problemas naquele material para chegar na sala de aula. Então, a partir daí, inicia essa discussão. E esse material chega logo depois que a matriz curricular para a educação das relações étnico-raciais chega na prefeitura, que foi em 2016. Então, em 2016, nós temos a matriz, e em 2017 chega esse material que não conversa com a nossa matriz. Então, surgiu a necessidade da criação. Esse grupo nasce daí, né? A necessidade de fazer um debate mais ampliado sobre os materiais didáticos que chegam às nossas mãos. Celina, fica à vontade, quando quiser, só puxar o microfone. No decorrer desses anos, o grupo ele foi se constituindo como uma estratégia de fortalecimento da matriz curricular na rede. Ele foi criado, na época que ele foi criado, ele era mais com as pessoas que estavam ali no órgão central, alguns professores, né? Mas, aos poucos, ele foi integrando pessoas atuantes, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental, e na educação de jovens e adultos. E, em alguns momentos, a gente teve, e ele continua aberto, né, pesquisadoras de grupos de estudos da universidade, pessoas que já teve estudantes, né, pessoas que têm interesse de discutir educação para as relações étnico-raciais. Como fala ali, né, é um espaço aberto para receber estudantes, pesquisadores de outras instituições, além da prefeitura. Como é que a gente funciona, né? Como é que a gente se organiza? Esse ano, a gente teve um boom, né, Simone? A Simone é que coordena o grupo, a professora Simone Ribeiro. E ela, esse ano, no início do ano, assim, foi divulgado para as pessoas entrarem em contato, e aí, de repente, tinha mais de 100 pessoas no grupo. Foi. Está vendo como é importante a gente fazer o diálogo, porque eu não lembro tudo. E aí a gente foi criando, quando a gente viu aquele número, porque assim, até o ano passado a gente tinha um dia de apenas do grupo, né? A gente se encontrava em determinado dia, em determinado horário, a cada 15 dias. E quando começou a chegar gente, como é que a gente vai fazer? Vamos ter que dividir, vamos ver qual é a melhor opção para todo mundo, vamos fazer enquete, qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, período, né? Para cada um, e aí a gente chegou numa organização para este ano, que nós não sabemos se vai ser a mesma para o ano que vem, de encontros quinzenais, um grupo funcionando na quinta-feira à tarde e o outro grupo na sexta-feira de manhã. Aí, nesse coletivo menor ali de cada grupo de estudos, né, de cada dia, então, foi definidas as temáticas, a perspectiva, né, que a gente ia pensar os textos, a escolha de obras e outros materiais, né, vídeos, músicas, né, todo tipo de produção artística, intelectual, que mobilizasse o nosso pensamento, né, que nos fizesse refletir sobre aquilo que a gente estava discutindo. Organização do cronograma também sempre no coletivo. E aí, claro, né, as leituras e os estudos e as discussões aí, né, em cada encontro. Aqui a gente tem alguns dos estudos de 2024. Então, uma das primeiras obras que a gente leu esse ano foi da coleção Feminismos Plurais, as Cotas Raciais, da Lívia Santana Vaz. Uma discussão muito importante, porque, para a gente, o grupo de estudos ele também mobiliza debates em relação das ações afirmativas,
E isso é muito importante, porque a maior parte das pessoas do grupo participa das bancas de heteroidentificação, né? Então, esse é um debate constante. É uma qualificação, né, na verdade, das bancas. Uma entrevista com o Nego Bispo, né, as palavras germinantes. Eu acabei esquecendo de botar a referência, mas depois a gente coloca toda a referência. Muito importante, né, como a Cláudia já falou, né, já falou sobre ele, que traz para a gente um conceito da contracolonialidade. A branquitude é leitura anual, sempre entra, sempre tem, porque é importantíssimo a gente discutir e aprofundar, né, esse debate. Então, acho que a gente leu todos os anos, né, sobre branquitude, todos os anos. E a cada ano aprendemos mais. Então, o Pacto da Branquitude, da professora Cida Bento. E um dos últimos textos que a gente leu, que eu me recordava ali, Os Usos da Raiva, né, As Mulheres Reagem ao Racismo, que é um dos ensaios que consta dentro do livro Irmã Outsider, da Audre Lorde. Então, aqui aqui sobre o grupo de estudos, né? O foco, o objetivo, são as discussões acerca das relações raciais, de gênero e perspectiva indígena na educação, e reflexões para a formação de bancas de heteroidentificação para as ações afirmativas na prefeitura. Quer falar um pouquinho? Então, com relação aos textos que a gente lia e a gente fica sempre debatendo, é uma coisa bem importante, porque é um espaço, como é um espaço de conversa, de debate, não há aquela... a gente não se sente tão travado em querer conversar, em entender o porquê que está escrito daquela forma, como é que a gente pode compreender. E é interessante isso, porque a grande maioria das vezes que eu participei de um grupo de estudo, acontecia muito assim, essa pergunta é muito idiota ou muito tola para a gente poder estar debatendo. E no grupo de estudos da Americanas eu não senti isso, muito pelo contrário, foi muito rico poder participar. Essa questão do repensar e replanejar as ações pedagógicas no chão de sala de aula, eu uso muito isso, assim, as conversas que a gente tem dentro do Americanas, eu consigo levar para a minha turma que eu trabalho, e trazendo materiais que muitas vezes a gente está conversando e eu levo as reflexões para eles, não o material em si. Mas com os contos que eu trago, que são contos indígenas, às vezes contos de países de África, ou livros que são escritos por pessoas negras, e eles têm um contato maior, uma representatividade maior com eles mesmos em sala. E tudo isso eu consigo hoje perceber que veio através do grupo de estudos, porque a gente, querendo ou não, na academia, na universidade, são a grande maioria de autores brancos, a gente não tem essa representatividade em sala. E quando a gente entra num grupo de estudos de ERER, a gente consegue ampliar maior a nossa gama de estudos para poder levar para o aluno e ele se sentir representado. Então, quando a gente está dentro desse grupo de estudos e faz esse repensar e esse replanejar, a gente consegue ver a ação se formando dentro da sala de aula. E é muito bonito ver os alunos se reencontrando, se espelhando nos personagens que a gente traz para eles, nos autores que eles veem, não é só aquela representação de novela, de que o negro é alguém da limpeza, não, é alguém que consegue pensar e traz alguém a mais. E isso é muito importante em sala de aula. Então, tem sido bem interessante fazer parte desse grupo para mim, no meu crescimento como educadora. Acho eu que dá. Não é. Além de, assim, acho que são dois movimentos que acabam acontecendo, né, para as pessoas que participam do grupo, assim, tanto repensar a sua ação lá na sala de aula, mas para quem coordena a formação, a gente tem várias pessoas que são coordenadoras de grupos de formação, né, na rede,
da educação infantil, do fundamental, da EJA, né? E o grupo ele traz, né, essa possibilidade de repensar e replanejar a formação continuada dos profissionais também. Acho que uma coisa que eu gostaria né, logicamente, a gente tem que falar, né, o grupo de estudos fez toda a mobilização para a organização do 18º Seminário de Diversidade Étnico-Racial, os 30 anos da lei. Aqui, nessas duas fotos, a gente até chamou ontem, conversando, né, sobre a apresentação, falando, a Celina não apareceu em nenhuma das fotos. Mas a gente não tira tantas fotos, porque a gente se concentra muito em discutir, em debater, né? Mas essa primeira foto aqui é do grupo da quinta-feira à tarde. A professora Zambi que tirou aqui, né? Então, estão os integrantes. E a foto da direita, para quem está no palco, é o da sexta da manhã, né? Que foi a Carol Carvalho que tirou. E uma coisa que eu gostaria de pontuar, a gente já está encerrando aqui a apresentação, acho que um diferencial que o grupo teve esse ano, eu já participo do grupo desde 2018. Eu já coordenei, outras pessoas já coordenaram, né? Mas assim, eu acho que eu gostaria de destacar assim, que a coordenação da professora Simone Carvalho, ela contribuiu muito para essa ideia do acolhimento. Isso que a Celina falou, assim, de se sentir bem no espaço, de se sentir à vontade para poder conversar, dialogar, perguntar, eu acho que é um sentimento coletivo. É um espaço seguro para a gente poder falar sobre questões que são sensíveis e que exigem uma escuta, né? E esse ambiente ele foi muito bem criado pela Simone. Obrigada, Simone, por partilhar isso com a gente. E eu encerro aqui, então, com um convite para quem quiser participar do grupo. A gente pensou em várias formas, como é que vamos divulgar. Eu pensei, vou botar o e-mail do programa, porque aí as pessoas mandam e-mail e a gente manda o contato para entrar no grupo, né? Então, está aí nosso e-mail é o programa.diversidade@sme.pmf.sc.gov.br. É só encaminhar e-mail. Para quem tem e-mail institucional, é só botar programa.diversidade, que já vai aparecer tudo, né? E agradecemos aí pela escuta. Então, começando então pelo grupo de estudos, né? Como é importante a formação, né? A formação nossa enquanto profissional, enquanto mulher negra ou uma pessoa branca, que a gente tem que estar sempre indo atrás do conhecimento para tentar mudar a prática, porque só assim que as nossas crianças vão começar a ser vistas. E aí, de tanta coisa que atravessa o cotidiano, né? Das nossas, seja na educação infantil, no ensino fundamental ou no EJA, né? E a professora Lígia trouxe isso com bastante sensibilidade, né? Sobre as relações que acontecem ali no dia a dia, né? O quantas coisas as crianças apresentam, né? Seja de classe, gênero, sexualidade, geração, raça, quantas coisas atravessam, né? E o que aparece nas brincadeiras, né? Ter sensibilidade de estar observando e estar colaborando e auxiliando as crianças nesse processo, né? A gente tem que estar atento a todas as ações ali do dia, né? Para evitar que se reproduzam estereótipos, práticas machistas, discriminatórias e racistas, né? Porque por mais que as crianças elas tenham aquela, né, a coisa assim da coisa bela elas reproduzem muitas coisas, né, que elas vivenciam nas suas famílias ou na rua e até mesmo nas unidades educativas. Então, é importante que cada um, no seu dia a dia, busque cuidar, educar e acolher, e nunca silenciar qualquer tipo de ação discriminatória. Aí, agora, a minha amiga vai continuar aqui, falando um pouquinho dos outros. A gente vai falar um pouquinho, então, do projeto artístico Cobra Grande.
E eu, como supervisora, fiquei pensando que maravilha ter as áreas na educação infantil, né? Que exemplo muito maravilhoso que a gente escutou, né? De quanto que é um dos nossos objetivos na educação infantil, ampliar e complexificar os assuntos trazidos para as crianças, né? Então, os NAPs, né, que são os núcleos de ação pedagógica, eles aparecem no processo que vocês mostraram para a gente brilhantemente, né? Com imagens lindas. A gente viu o quanto é possível trabalhar na educação infantil, o quanto que o bebê aprende, o quanto que a criança bem pequena aprende, o quanto que a criança pequena aprende, né? E com relação os sentidos humanos que foram apresentados às crianças. Então, todos os sentidos foram trabalhados, né? E é emocionante ver as imagens e a apresentação. A visão, o olfato, a audição, o tato, foram presentes o tempo inteiro. Então, a criança aprende com o corpo inteiro. Maravilhoso, parabéns. Fiquei muito feliz. E outra questão que chamou a atenção no projeto é a docência compartilhada. Quanto a criança aprende quando os docentes compartilham, né? Escutam as crianças e compartilham entre si os seus saberes e conseguem transmitir para as crianças. Imagens poéticas. Muito lindo, parabéns. E com relação às... Falar um pouquinho, então, da pessoas negras que contribuíram para a libertação dos escravizados com a luta antirracista do Brasil. Chama a atenção do planejamento intencional da professora auxiliar, né? Que ela entra na sala tendo intenção, né? Que não vai só para cobrir uma ausência, um atestado médico, e ela vai, né? E isso é muito interessante quando ela fala da sala informatizada que está ocupada, mas ela queria ir com eles, tem planejamento para lá, né? Nossa, maravilhoso. E daí, com a docência compartilhada, interdisciplinar, quanto conhecimento importante, né? E trouxeram também a questão da representatividade da figura feminina na luta antirracista, anti-escravagista também. É preciso conhecer e resistir. E aí, para finalizar, a gente escreveu algumas palavras, porque é muito rico esse momento, né? Esse momento que a gente participa no grupo de estudos, esse momento que a gente está aqui trocando. E aí, de todos os estudos que a gente leu, estudou bastante para poder estar colaborando aqui, eu e a Raquel, a gente escreveu algumas palavras. Educação e respeito. O trabalho para a educação das relações étnico-raciais deve acontecer todos os dias. É preciso reconhecer a diversidade dos sujeitos, sujeitos que pertencem a um lugar, que sentem medo, dores, alegrias, com deficiências, transtornos, que lutam contra o que está posto, com coragem. Coragem e força para resistir. Educar para as relações étnico-raciais é salvar vidas. Precisamos educar os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, as nossas práticas e os nossos olhares. Reconhecer que todas as pessoas possuem uma história e valorizar cada uma delas é fundamental. É necessário ter sensibilidade, conhecimento e, principalmente, querer fazer diferente. Por uma educação antirracista, anticapacitista, antimachista, ante qualquer ideia ou força ou qualquer assunto que não respeite os direitos de cada sujeito, para que possamos construir uma história diferente. Trabalhar com a ERE é um ato político, pedagógico, e deve estar presente todos os dias. E é a nossa mediação. Então, agora a gente vai abrir para perguntas, daí pode pedir o microfone ou escrever no papel que a gente lê. Tá bom? Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu quero dizer que a Débora é nossa escritora. Ela adora escrever. Lindo, ficou lindo. Eu tenho duas questões assim para a gente comentar.
Eu quero conversar com a Renata, que está atuando como auxiliar de ensino, né, Renata? E aí, eu sei muito bem como que é o trabalho de auxiliar de ensino nas escolas, né? E não é uma atuação fácil, né? Como que você conseguiu? Quais foram as suas estratégias para poder articular esse trabalho de maneira interdisciplinar na escola? E também outra coisa que me vem é que a professora de História falou sobre o professor de Geografia cedeu a aula dele. Não sei, acho que foi a Renata que falou, né? Mas vocês trabalham com essa questão, né, de ter que ceder a aula, né? Como que a estrutura da escola muitas vezes impedem que a gente possa fazer trabalhos interdisciplinares e trabalhos mais abertos numa perspectiva decolonial, como é a intenção de vocês, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre essas dificuldades ou alternativas, né? E sobre o projeto Cobra Grande, né? Desde o primeiro momento que eu vi, eu fiquei encantada com a sensibilidade de vocês, assim, achei incrível. E na hora do almoço, a gente estava conversando com a professora Geruse, e ela estava dizendo que... Dá um spoiler. Ela estava dizendo que ela gostaria de escrever sobre educação ambiental, né, professora? Que já escreveu, esse era o spoiler. Tá para sair aí. E aí a gente estava falando sobre essa questão da sensibilidade e da cosmovisão, né? Como que é importante a gente estar imerso em outra cosmovisão, porque aí a gente tem uma percepção de natureza completamente diferente, né? Completamente diferente do que a ciência vê, de como a ciência enxerga a natureza, né? Que a gente está acostumado na escola a enxergar a natureza como recurso, né? Os recursos naturais, né? O ar é um recurso natural, a água é um recurso natural, a terra é um recurso natural. Só que em outras cosmovisões foi isso que vocês nos trouxeram, né? Que é outra interação, é outro tipo de interação. Eu gostaria de saber se vocês tiveram um pensamento nessa perspectiva e gostaria de ouvir vocês sobre isso. Obrigada. Acho que pode começar com vocês, a resposta. Então, como que acontecem essas estratégias interdisciplinares? Tem a supervisora Denise, que ela compartilha com os professores os planejamentos deles. É difícil a gente acessar o Drive, porque é bem corrido, e aí, por meio das conversas nas salas dos professores, a gente consegue realizar essas atividades, mas também com a ajuda dos estudantes. Quando a gente chega em sala e pergunta qual o conteúdo está sendo trabalhado em geografia, em história, em matemática. E aí, a partir disso, a gente pensa, eu trabalho com sequência didática, porque não tem como eu ir em uma sala e terminar em uma aula, uma atividade. Então, a sequência me permite voltar lá e retomar aquele conteúdo. E acredito que era essa a pergunta, né? E a próxima é para a Cláudia? Então, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem de fazer esse planejamento em conjunto, agradecer a Denise também, né, que antes na nossa fala acabamos não agradecendo, né, o apoio que ela nos dá sempre para fazer as atividades lá na escola. Ela tá junta com a gente nesse trabalho, né? Ela trabalhou ali junto com a gente na escrita do texto, nos dá todo o apoio possível. Porém, a gente não tem um tempo de planejamento. Então, aquele tempo que a gente poderia ter, e que a gente já teve nessa escola, na Maria Conceição, quando eu trabalhei lá de substituta em 2015. Agora, a gente está no estágio probatório, eu e a Renata, né? Entramos juntas em 2022, a Denise também. Tinha um tempo, dava-se um jeito de organizar
Por exemplo, todos os professores do 8º ano se reuniam no começo de cada trimestre para fazer planejamento conjunto. A gente não tem mais esse tempo, então a gente tem que fazer isso que a Renata falou, de ir lá no Drive, olhar e depois, ai, fulaninha, vem cá, tu está trabalhando tal tema, o que tu acha da gente trabalhar o tema junto? Aí, não dá, agora eu estou trabalhando, mas tu pode me ceder uma aula tu, e eu agradeço, os colegas são realmente muito queridos assim e dispostos a fazer as coisas também, mas a gente não tem esse tempo, esse espaço na escola para planejar, tipo uma reunião pedagógica no começo de cada trimestre seria essencial para que a gente pudesse planejar, talvez imitar um pouquinho do que a Anaílse está fazendo lá, de chegar no currículo de uma forma mais transversal ainda, de chegar em todas as disciplinas. A gente precisaria ter esse tempo conjunto de planejamento para poder costurar isso, né? Acho que fica a reivindicação, que é uma reivindicação de outras professoras lá da escola também, que é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo já, mas que parece que cada vez mais a estrutura vai fechando essas nossas possibilidades de ter esses espaços, né, para planejar, enfim. Bom, quanto à pergunta que a Simone fez, a gente tinha como objetivo no projeto ter a perspectiva da infância indígena, né? Então, a questão do tempo, por exemplo, ali no Comer com as Mãos, foi uma provocação da equipe pedagógica. Numa conversa de início de semestre, elas falaram uma coisa, eu pensei, por que as crianças não podem comer com as mãos? Vamos fazer uma ação para comer com as mãos, né? E daí a questão a cobra-madeira, por exemplo, a gente tinha no nosso planejamento a ideia de que a gente não iria dizer para eles o que fazer, que eles experimentassem aqueles espaços, criassem aquelas brincadeiras a partir da relação deles, física, corporal, com aqueles materiais, né? A madeira, o sisal. E até as obras do Macu, que estavam ali expostas, no momento algum a gente chamou atenção para elas estavam ali. Quando eles iam lá e começavam a conversar com eles, a gente estava ali olhando. Se eles olhassem para a gente, falassem com a gente iria lá para dialogar, para ouvir primeiro, né? Então, a gente tentou partir de uma perspectiva que não é nossa, né? Que é a perspectiva do adulto, né? Então, a questão do tempo, da vivência com os materiais que fossem outras, né? Enfim, não sei se queres colocar alguma coisa também. Eu acho que é pensar essa perspectiva de tempo e espaço que não está dado, né, no espaço escolar. E lidar com isso também não é fácil. Na educação infantil, né, tem as rotinas, parece que não, que está tudo muito dado ali, mas tem certos combinados que vão extrapolando um pouco, né, a parte pedagógica e como a gente quer trabalhar aquilo também. E sim, né, pensar essa relação de uma outra maneira foi a tentativa. Em algumas ações isso ficou mais latente. O Comer com as Mãos foi uma delas, né? Acho que a Cobra d'Água também, de pensar esse espaço, essa relação com a natureza, né? E uma relação ética e ambiental e política com o uso dos materiais, né? Então, o comer com as mãos, sentar no chão, estar juntos, enquanto o milho cozinha ali naquele fogo de chão, a gente vai ouvir histórias, né? É um ato coletivo, então sempre tinha uma perspectiva estética e política por detrás de tudo ali, da escolha de cada elemento, né? Tudo era muito intencional, cada detalhe, cada materialidade escolhida, né? Eu acho que também, por fim, talvez seja interessante citar, né? Porque a gente está na perspectiva do NEM do futuro, que tem uns pilares. E um dos pilares do NEM do futuro é o meio ambiente, né? A sustentabilidade, na verdade. A sustentabilidade, educação integral, formação integral e tecnologia. Então, de uma certa maneira, além da área das artes estar inserida ali, trabalhando com docência compartilhada, com um projeto, tinha também por detrás esse fio condutor que faz parte queira ou não, do NEM do futuro, e entender esses eixos como algo que a gente também precisa planejar, né? Então, gente, a gente encerrou o tempo. A gente queria agradecer muito a apresentação, a dedicação de todas. Tenho que falar que eu trabalho com a Lígia, né? É um prazer trabalhar com ela e conheço bem a prática dela. Parabéns, parabéns a todas. E a gente vai entregar uma lembrança
do seminário para vocês. Encerramos, então, esse momento de partilha. Agradecer às professoras, informar que teremos um intervalo agora de 15 minutos. Retornamos para dar continuidade às partilhas em seguida.